Muito bem, pessoal, vamos retornando à nossa aula aqui, né? Abençoadíssima. E muito bem, vamos retornando. E vamos continuar a nossa história fantástica aqui, né? Sobre Ezequiel. Espero que vocês estejam gostando. A gente poderia falar muita coisa aqui sobre Ezequiel, né? Nós falamos, relembrando, nós falamos no capítulo 1 aqui sobre o chamado de Ezequiel, o cenário político histórico, né? Como é que ele começou. Depois nós falamos aqui a situação de Israel no capítulo de Ezequiel, né? Voltamos lá em Gênesis 41, 45, quando José recebe o nome de Zafenate Paneia, né? Revelador de segredos, e que Deus, Faraó deu esse nome para ele por causa da revelação dos 7 anos, né? Aquela coisa toda. Ele recebe o nome de Zafenate Paneia, o revelador de segredos, e que casou com a sacerdotisa de On, né? A filha de Potifera, dado a casa de On. Enfim, nós vimos uma situação degradante de Israel, e Ezequiel agora vê essa situação e começa então a ver anjo. O anjo aparece para ele mostrando a força da Babilônia. Nós falamos sobre um pouquinho de angelologia aqui, né? E agora nós vamos ver juízo contra Judá e Jerusalém, que é o tema do nosso capítulo 3. E agora vamos ver mais profecia, mais revelação de Ezequiel aqui para o povo. Então vamos lá. O livro de Ezequiel é uma obra que, além de registrar parte da história de um povo e a misericórdia de Deus sobre esse, permite ao cristão a aprendizagem de diversas importantes lições. Então o livro de Ezequiel, como eu já falei agora há pouco, ele vai trazer a história do povo de Israel dentro do cativeiro, desses 70 anos de cativeiro, e também vai trazer para nós lições para o nosso dia a dia, coisas que nós não podemos nunca mais errar, né, na nossa trajetória. Então vamos lá. Os juízos de Yahvé. O que é isso? O tempo final dos judeus em suas terras estava se aproximando, e Ezequiel, já em solo estrangeiro babilônico, foi chamado para profetizar sobre iminentes acontecimentos que levariam o povo a sofrimentos em decorrência dos pecados cometidos. É claro que Ezequiel vai profetizar e o povo não vai acreditar, mesmo Ezequiel estando já em território. Deus abençoe. Os irmãos estão retornando comigo aí, tá? Pastor Pedro, Carlos, Cleonilda, enfim, todo o pessoal aí, Bruna, Claudirene. Deus abençoe a todo mundo aí, tá bom? Então é claro que eles não vão dar crédito. Mesmo eles estando em território estrangeiro, o povo ainda resiste, tá, a Deus. Então vamos lá. O tempo final dos judeus, ele vai ter... estava para terminar nas suas terras, e Ezequiel vai profetizar. Bom, primeiro, o que ele vai profetizar? Um sinal do tijolo com relevos, tá? O povo ainda não se arrependeu. O que é isso? Ezequiel capítulo 4, versículo 1 e 3 vai trazer para nós um tema dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e põe-lo diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Deus pediu para ele pegar um tijolo e desenhar um mapa de Jerusalém, e põe contra ele um cerco. Então a visão é essa: pega um tijolo, tá? Deixa eu pegar esse copo aqui para vocês entenderem. Pega um tijolo, Ezequiel, põe aqui, desenha nele um mapa de Jerusalém, desenha nele as ruas, a cidade. Do jeito que você conseguir desenhar, desenha aqui, escreve Jerusalém aí e coloca no chão. E em volta dele você põe um cerco, vários toquinhos, várias madeiras em volta, para mostrar para esse povo como é que vai ser o cerco. Olha que interessante Deus falando. E põe contra ele um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e isso servirá de sinal à casa de Israel. É uma encenação de como seria a tomada de Jerusalém. Então Deus falou assim: você vai montar um teatro, né? Isso aqui é um teatro, né? Uma encenação. Você vai fazer uma encenação de como vai ser. Você vai pegar um tijolo simbolizando Jerusalém, escreve Jerusalém, desenha um mapa aí, põe no meio, em volta você põe vários cercos. Em volta desse cerco você põe uma assadeira de ferro, uma chapa de ferro, e você vira o rosto para ela e fica olhando. Quando alguém te perguntar: o que é isso, Ezequiel? Você vai dizer: é isso que vai acontecer. Jerusalém está no meio, no centro, Ezequiel 5:5, Jerusalém é o centro, e você vai dizer que ela vai ser cercada por inimigos e também pelo muro de ferro, simbolizando Nabucodonosor, e que você vai apenas olhar de longe e vai ver o cerco
e nada vai poder fazer. É assim que vai ser, tá? Isso transmitia uma lição clara de como seria o cerco a quem estivesse vendo a cena representada pelo profeta. Isso ele teria que fazer, gente, em praça pública, no meio do povo, tá? Além disso, Ezequiel deveria direcionar um olhar severo para a cidade, representando a ira de Deus contra Jerusalém. É que eu falei na aula passada, aquele negócio de sacudir a poeira, sabe? Quando Jesus falou assim, olha, se a cidade não te receber, sacode a poeira e vai embora. Coragem, que eu falei da bênção condicional, bênção pastoral, falei para o pastor Pedro aqui, ó, a bênção condicional, tá? Por isso que a Bíblia sempre vai recomendar, ore por Jerusalém. Essa cidade ela é histórica. Essa cidade tem a mão de Deus sobre ela. A mão de juízo e a boa mão de Deus, a mão da bênção, né? E Deus falou assim, olha para ela com um olhar severo. Ou seja, não haverá misericórdia quando o cerco acontecer. Não haverá misericórdia. Mostra isso para o povo. Só que nem isso, gente, adiantou. Tá? Foi exatamente assim que aconteceu quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, que ficou completamente cercada, sem condições de fugir. Nabucodonosor fez uma estratégia de guerra que Roma usaria depois na guerra contra os bárbaros. Ele cercou os 4 cantos de Jerusalém, de Judá. O que ele fez? Nabucodonosor fez? Ele não chegou atacando Jerusalém, ele atacou ao redor, a vizinhança. Então quando ele ataca a vizinhança, ele derruba todos os vizinhos de Jerusalém, só restava eles. Então quando Jerusalém olha para o Egito, está abatido. Olha para a Síria, está abatida. Olha para a Síria, está abatida. Olha para Edom, está abatido. Todos os lados estão abatidos. Não há para quem buscar socorro. E é por isso que o salmista escreveu, dizendo, eleva os olhos para o monte também, né? Um dos motivos de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Então eles se sentem cercados. Não há para onde correr. Tá? E o olhar severo de Ezequiel simbolizava o olhar severo de Deus, a ira, a justiça de Deus. Quando você pega o livro de Ezequiel e o compara com as 7 taças da ira de Deus no Apocalipse, dentro da escatologia bíblica, a severidade que Deus promoveu contra Israel e a severidade que Deus vai promover no juízo final, na grande tribulação, com o derramamento das 7 iras de Deus, é a mesma proporção. Não há diferença. Não há diferença. Eu estava descendo no meu carro essa semana e me veio essa memória, essa mensagem. Quando eu estava ouvindo um louvor e no louvor falava um pouco disso, eu lembrei dessa mensagem apocalíptica, quando a Bíblia diz que os 4 cavaleiros sairá sobre a terra, proclamando morte, guerra, falsa paz e fome. Tá? E isso está muito perto de acontecer. Está muito perto de acontecer. Estamos eminentes, tá? Estamos vivendo um período eminente de guerra. Tá para estourar uma guerra a qualquer hora, vai haver fome. Tá? Se você ver lá no Apocalipse, você vai ver o derramamento da taça da ira de Deus. Meteoros vai cair sobre o mar, vai matar a terça parte do mar. Tá? Agora, o que tem a ver isso com o mar? Nós não bebemos água do mar, a água é salgada, mas imagina uma terça parte da vida marinha boiando sobre as águas. A carniça, as bactérias, aqueles peixes, aqueles animais em decomposição, o que vai virar um mundo com aquilo, irmão? O que vai virar aquilo? Né? Então, é uma coisa muito triste. E nós estamos vendo aí chuva de meteoro a cada dia mais, aumentando. Eu vi uma notícia agora, cientistas descobriram um meteoro, uma parte, sei lá o que é, desprendeu do Sol, está em direção à Terra. Então, irmãos, tudo tem ligações, tá? E Deus, o mesmo nível de juízo que Deus usou para Jerusalém aqui em Ezequiel 4, é o mesmo nível que ele vai usar no derramamento da sua ira, até um pouco mais, vou dizer assim, tá? Até um pouco mais, porque de Jerusalém ele ainda teve misericórdia, deu 70 anos, para a humanidade não vai dar mais nada, né? Acabou o tempo de vocês, contou o teu tempo e acabou, pesado foi na balança, né? Igual o Beltesazar lá. Então, pessoal, é muito severo, tá? Então a primeira visão, o primeiro juízo que ele traz é o sinal do tijolo com relevo. Segundo, o profeta deitado e amarrado com cordas. Deus falou assim, você vai deitar, tá? Olha, tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo. Você vai dormir só do lado esquerdo. E põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias em que te deitares. Sobre ele levarás as suas maldades, porque eu te tenho fixado. Já vou responder a tua pergunta aí, só um minutinho. Eu tenho te fixado os anos da sua maldade conforme o número dos dias. 390 dias. Olha que interessante. E levarás a maldade da casa de Israel. Deus falou assim, Ezequiel, a partir de hoje você vai dormir só do lado esquerdo. Você vai deitar sobre o lado esquerdo e vai se amarrar.
cada dia que você dormir vai significar um dia, tá? Um ano do cativeiro de Israel. E eu tenho contado ele. Fixei os anos da sua maldade conforme o número dos dias, 390 dias. Tá? E levarás a maldade da casa de Israel de Judá, 40 dias. Em um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro até que cumpras o dia do teu cerco. Então, assim, você vai deitar durante 40 dias, você vai deitar de um lado esquerdo, com o braço estendido assim, ó. Vai estender o braço, deixa eu estender para vocês verem aqui, ó. Estende o braço do lado esquerdo, e 40 dias você vai dormir sobre cima. Quem já dormiu sobre o braço aí, irmão? Deixa eu dar uma pausa para responder a pergunta da irmã Noêmia Flávia. Mas isso não vai acontecer depois do arrebatamento? O derramamento das taças? Sim, o derramamento da taça da ira de Deus é depois do arrebatamento da igreja. Quando eu falei aqui, eu falei a questão da taça da ira de Deus, tá? Mas os 4 cavaleiros, se você olhar os 4 cavaleiros que vai sair sobre a terra, na escatologia, eles saem antes, tá? A taça da ira de Deus é dentro da grande tribulação, mas os 4 cavaleiros saem proclamando antes, tá? Eles saem proclamando antes. Então a igreja vai viver, não que a igreja vai ver os 4 cavaleiros, a igreja vai viver reflexos desses acontecimentos lá. E nós já estamos sentindo isso, tá? Fome na terra, iminência de guerra, tudo isso aí está ao nosso redor, tá, irmã Flávia? Então, o derramamento das taças é dentro da grande tribulação, mas a igreja vai sentir sim o que Jesus chamou no Mateus 24 de princípios de dores, as dores de parto, tá? E comparando-se com as dores de parto, você vai ver uma mulher que está prestes a dar à luz, quando ela vai fazer a contação do período que ela vai dar à luz, o médico orienta dizendo assim, olha, passe a notar as contrações, né? A cada dia a contração vai aumentando, começa de uma hora, meia hora, até o dia que vai dar à luz, a contração passa de 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos, e a dor intensa e imensa, e a mulher tem vontade de se explodir, né? Essa é a verdade, né? A mulher tem vontade de ver tudo menos aquele dia, né? Porque as contrações vão se aumentando, a cada dia que passa a contração vai aumentando e vai ficando mais próxima uma da outra, né? 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, e a dor é imensa. Então, é isso que Jesus está querendo dizer, que a cada dia que passar dos nossos dias, as contrações, as tribulações vai ficando mais uma perto da outra, ó. Pandemia em cima de pandemia, miséria em cima de miséria, guerra em cima de guerra, e aí vem o fim, tá? Então vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui. Então vai ficar deitado do lado esquerdo. Quem já dormiu em cima do braço aí? Aquela cãibra, irmão. Dá uma cãibra tremenda dormir em cima do braço. Deus falou assim, 40 dias aqui, ó. E eu vou te amarrar pra você nem virar pro lado direito. E você vai virar o rosto pro lado de Jerusalém. Claro que ele está dentro da Babilônia. Vai voltar na direção. Se ele estivesse na Babilônia e Jerusalém tivesse o rumo do norte, então você olha para lá. Vai dormir com o lado esquerdo virado para lá, com o braço estendido, com o olho severo, com cara de raiva, profetizando o juízo sobre Jerusalém. 40 dias ele teve que fazer isso, tá? E significava, cada dia se corresponderia a um ano, tá? Cada dia corresponderia a um ano. Assim, os 390 dias do lado esquerdo foram convertidos em anos e denotavam o tempo de pecado de Israel. E os 40 dias do seu lado direito representavam os anos de pecado de Judá. Então 390 dias para Jerusalém, para Israel, norte, e os 40 dias do seu lado direito representavam os anos de pecado de Judá. Então Deus falou assim, vai sobrar para as duas, tá? Vai sobrar para as duas. No total, 430 anos, tá? O objetivo dessa encenação foi mostrar a trajetória histórica de pecado de Israel e Judá, legitimando, portanto, o juízo de Yahvé. Interessante esse nome aqui, 430 anos, essa matemática aqui, porque 430 anos foi o período que eles ficaram no Egito. Lembra disso? 430 anos no Egito, como escravos. Então agora o Senhor está dizendo para eles, olha, a totalidade de pecado de vocês, o pecado de vocês, a matemática que eu estou fazendo aqui, Ezequiel, o resultado final é a totalidade de pecado, do período de pecado que eu aceitei de Israel, que eu tolerei, que eu tolerei de Israel. E Deus falou assim, tem 430 anos, Ezequiel, que eu estou aguentando isso. Tem 430 anos que essa turminha está me provocando, está me irritando e eu estou aguentando. Agora chega. Agora você vai fazer isso porque agora eu não vou mais tolerar e nós vamos tratar isso. Tá? Então esse é o segundo juízo que ele vê sobre Israel. O terceiro é o racionamento de alimentos e água. Tá? Que está aí no capítulo 4. Pela terceira representação, o profeta precisou racionar alimentação e água. Agora vai emagrecer. Isso indicava para os judaítas que o racionamento seria severo durante o cerco de Jerusalém e pouco comida e água seriam para o consumo, assim falou Deus a Ezequiel. Presta atenção.
E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias em que te deitares sobre o teu lado 390 dias. Ou seja, além de dormir de um lado direito só e do lado esquerdo por esse período, vai comer só esse pão aqui. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos de cada. De tempo em tempo a comerás. Também beberás água por medida, a sexta parte de um rim. Né? Não é rim de órgão, tá? É com H aqui, rim. De tempo em tempo beberás. Então o que Deus falou com ele? Olha, vamos traduzir isso aqui. A partir de hoje você vai deitar de um lado só e vai dormir. O que você vai comer? Você vai comer pão. Tá? O que é essa medida de pão aqui? Equivale a 8 fatias de um pão de sal. Tá? 8 fatias. Pega o pão de sal aí na sua casa e parte ele em 8 fatias. Então esse pãozinho de sal aí tem que durar uma semana. Então hoje você come uma fatia, amanhã você come outra. 7 fatias mais ou menos aí, né? De 7 a 8 fatias. Come uma, cada dia você come uma fatiazinha. Esse pão tem que durar a semana inteira. E o que você vai beber de água, Deus? O que eu vou beber de água? 2 litros de água durante a semana. Tá? Então ele tem a missão de comer um pão de sal durante uma semana e beber 2 litros de água. Esse camarada, irmão, perdeu a esposa, está preso na Babilônia, está vendo seu povo não se arrepende. E ainda tem que dormir de um lado só. E comer pão, uma fatiazinha de pão de sal. E ainda tomar menos que 1 litro de água, menos que um copinho de 200 ml de água por dia, para durar 2 litros por uma semana. Irmão, Ezequiel, irmão, quando ele viu isso, ele falou assim, meu Deus, misericórdia, vai ser duro demais esse cativeiro. Para simbolizar o que que a Babilônia ia fazer com eles. Ia cercar eles e não ia ter alimento para eles comerem. Tá? O pobre ia ficar mais pobre e ia morrer. Isso se cumpriu fielmente. Jeremias, em seu livro de Lamentações, nos informa em muitos sitiados se viram obrigados a comer até o seu próprio filho. Lamentações 2:20. Olha que diz, isso aconteceu naquela época, aconteceu também no ano 70 de Jerusalém. Deixa eu ler para vocês aqui Lamentações de Jeremias, vocês vão ver o que aconteceu. Ah, Jesus, Lamentações 2:20. Coitado desse povo, né? Misericórdia. Diz assim, ó: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Então Jeremias fala assim, Senhor, as mulheres vão ter que comer os seus próprios filhos, ou o Senhor vai matar o sacerdote e os profetas dentro do templo? Porque a culpa é deles, não é delas. Né? A culpa não são das mulheres, é dos sacerdotes e dos profetas. Você vai matar eles lá, elas vão ter que comer o seu próprio filho. Olha que coisa terrível, irmão. Sabe qual foi a resposta de Deus? Os dois. A Babilônia vai matar o sacerdote e os profetas, né, restando poucos, e as mulheres vão ter que comer os seus filhos. Então, irmão, que coisa terrível. Deus permitiu? Permitiu, irmão. Infelizmente, chegou uma hora que a correção foi dura, sabe? É uma coisa assim muito dura. Ah, você vai pensar comigo, Deus é cruel. Irmãos, Deus falou com Ezequiel, Ezequiel tem 430 anos que esse povo me perturba. E eu estou tentando melhorar para eles, tentando resolver. Não tem jeito, eu vou ter que tratar eles. E isso é uma consequência. Não é que Deus queria que as mulheres passassem por isso. É uma consequência do cerco. Tá? O historiador Flávio José, que escreveu no seu livro História dos Hebreus, ele escreve que no cerco de Jerusalém, quando o general Tito faz o cerco de Jerusalém em 120 dias, soldados passaram em frente a uma casa e sentiram o cheiro de carne. E como já tinha muitos dias que eles não comiam, invadiram a casa para roubar a carne dos familiares, dos donos da casa. Quando chegou lá, eles empurraram a mulher que estava em frente ao forno, e quando abriram o forno, ela estava assando o seu próprio filho. Ela ia comer e morrer. Tá? Não tinha mais nada para comer, vai comer o seu próprio filho, que acabara de morrer de fome, a mãe vai comer o seu filho. Isso aconteceu, irmão. Isso aconteceu em Jerusalém. Tá? Por causa do pecado. É duro isso? Mas aconteceu, irmão. Aconteceu. Está registrado na história. Tá? Outra visão. A preparação de alimentos imundos. Tá? Humilhação de terem que se alimentar através do pão contaminado imundo, que era inaceitável pelas leis levíticas. Lá no Salmo 80, vocês estão anotando aí, pessoal? Anota aí, viu? Em nome de Jesus, anota essas referências que eu estou te dando aí para você não perder o raciocínio comigo. No Salmo 80, no verso 5, cadê o Salmo 80? Minha Bíblia some aqui. Salmo 80, irmão. Deixa eu achar aqui o Salmo 80, o verso 5. O salmista chorou dizendo assim, ó: tu o sustentas, tá?
com pão de lágrimas, e lhes dá a beber lágrimas em abundância. O salmista está chorando aqui no Salmo 80, verso 5, o maná, que acabou lá em Josué. Quando eles entram em Canaã, acabou o maná não cai mais. Eles reclamaram tanto do maná, esse povo reclamou tanto do maná, que maná é cansativo, que nós estamos enjoados de comer maná, queremos a cebola do Egito, queremos os bois do Egito, comer a carne do Egito. Aí Deus cessou o maná. Aí Deus agora, eles estão numa situação tão triste que agora vai sentir falta do maná. O Salmo 80, verso 5 fala isso. Eles vão, olha aí, ele fala assim, tu tirou o maná e o sustenta com um pão de lágrima. Em vez de descer maná, agora só desce lágrima. E lhes dá a beber lágrimas em abundância. Ou seja, o maná era abundante, agora nem a maná não tem. É só lágrima com abundância. Então, irmãos, Deus falou com eles, olha, lá no passado vocês tiveram do bom e do melhor. Eu dei tudo para vocês. As leis levíticas cuidou muito bem disso, dessa alimentação balanceada. Era como se um nutricionista vivesse no meio deles todos os dias. A comida balanceada, a comida bem, sabe, as calorias certinhas para eles sobreviverem. E agora eles vão ter que passar pela humilhação de comer coisa imunda, sabe, coisas corrompidas. Está aí no Ezequiel capítulo 4, verso 11 a 17. Olha como é que o livro de Ezequiel é grande, pessoal. Nós estamos ainda no capítulo 4, hein? Nós só estamos no capítulo 4 ainda. Tem muita coisa ainda. Então, Deus permitiu isso. Isso acontece quando o crente sai da igreja, né? Vai comer coisa imunda lá fora. Isso é humilhação. Tá? E eles passariam por essa humilhação de comer coisas imundas, o que não era inaceitável para Israel. Ou comia ou morria. A não ser que fizesse igual Daniel. Daniel é diferente. Daniel é diferenciado. Vamos ver semana que vem. Daniel, o homem muito amado do céu. Daniel é diferenciado. Ele falou, olha, eu não vou comer essa porcaria aqui. Eu não vou comer a comida do rei, não vou comer a comida babilônica, não. Vamos fazer o seguinte, vou fazer o desafio. Vocês comem aí e eu jejuo de cá. Vamos ver quem fica melhor. Irmão, só que Daniel é profeta, Daniel é homem de Deus. Daniel está ali sendo usado por Deus. E os que não eram igual Daniel? Tendo que comer comida babilônica. O que tem para comer aí? Eu só como comida que o Senhor Jeová mandou. Não, mas aqui é só carne da Babilônia. Se não comer, morre de fome. Tem que comer. Mas tem que comer. Tá, irmãos? Então isso era uma humilhação para eles. Tá? Mas o Senhor fez uma promessa para eles aí. Tá? O único caso aqui é Daniel, que foi exceção. Tá? Lá em Daniel capítulo 8, verso 1 e 16, que o Senhor amparou e protegeu. Depois, Deus manda Ezequiel cortar o cabelo. Vamos ver isso aqui. O quinto sinal do profeta veio através do corte de cabelos e da queima de uma parte deles, indicando que assim se daria com Jerusalém. Olha o texto. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada com uma navalha de barbeiro e a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. O judeu tinha o costume de ter o cabelo comprido e a barba comprida. Por quê? Por quê? Primeiro, o cabelo protege a cabeça. Você não imagina o quanto eu sofro, irmão. Você não imagina quando eu... Para mim sair no sol, tem que pôr um boné ou passar um protetor solar aqui, porque isso aqui queima, irmão. Não aguenta 2 minutos de sol. Tem dica? Às vezes eu estou andando na rua, de repente estou sentindo um negócio queimando. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu tenho que ir para a sombra, porque queima, mas queima, irmão. Diferente das outras partes do corpo, que é o braço aqui, que aqui a gente toma sol assim. Essa parte aqui, irmãos, é muito frágil, mas queima demais. Quem é do meu time sabe o que eu estou falando, né? Se tem alguém do meu time aí, sabe que está me entendendo o linguajar aqui. Queima muito. E imagina se for um deserto. Então o cabelo é para proteger a cabeça e a nuca do sol. A barba para proteger o pescoço aqui. Então, e além disso era um sinal, né, para os judeus de diferencial. Então os judeus eram reconhecidos dessa forma. E aí o Senhor está dizendo assim, escuta aqui, esse orgulho, isso que dá orgulho para vocês, isso é sinal, toda vez que você vê via uma pessoa cabeluda e barbuda, isso aí de fato é um judeu, né, respeitado e tal. Agora Deus falou assim, vai ter a cabeça raspada e a barba feita, vai raspar tudo, vai ficar careca, né? E além de ficar careca, vai ficar sem barba. Isso para eles era humilhação. Isso para eles era uma grande humilhação. E além de raspar a cabeça, Ezequiel e a barba, Ezequiel teria que colocar parte desse cabelo numa bandeja e fatiar e queimar. Tá? De acordo com essa encenação feita pelo profeta, a nação iria completa aniquilação e desgraça. Os habitantes da cidade seriam queimados, outros morreriam durante o combate, sem contar os que iriam para o exílio. Então o fato dele cortar o cabelo, que significa humilhação, raspar a barba, pôr numa bandeja, que é a Babilônia, pesando o pecado deles, a bagunça deles, né? O Senhor pesando.
fatiou e queimou, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, muitos de vocês vão ser fatiados, mortos, outros vão ser queimados, tá? E outros vão ser presos no exílio. O que sobrar, o fio que sobrar aí na bandeja, é os que vai para o Egito, ou melhor, para a Babilônia ser preso. Então, irmãos, todas essas demonstrações aqui era algo assim terrível que Deus ia fazer. Então, todas essas 5 encenações que Deus falou para Ezequiel fazer significava que não haveria volta para aquele povo, tá? Não teria como eles escapar. Bom, vamos acelerar aqui porque o nosso tempo está findando aqui de novo. Um pecado detestável, tá? A prática da idolatria, um dos pecados mais condenados por Deus, foi a principal causa do castigo afligido por Judá. Eu falei agora há pouco aqui da questão do Tamuz, da deusa cananita, né? Azera, que era a deusa cananita que Manassés tomou para adorar, Baal. Então todos esses foram causas, né, de declínio espiritual para Israel. O anjo de Deus, tá? São os mesmos anjos da primeira visão levada à glória embora, tá? Então, Ezequiel tem a primeira visão no capítulo 4, ele tem uma visão, tá? Que o anjo chega e desce, os anjos vêm, né? Junto com Babilônia, invadem, ou seja, o Espírito de Deus está conduzindo a Babilônia para dominar Israel. E agora ele vai ter uma visão no capítulo 10 diferente. A visão que ele vai ter agora é de um anjo indo embora, tá? Ezequiel, olha que interessante. Ezequiel teve outra visão que mostrava 6 executores, que embora chamados de homens, devem ser entendidos como anjos, responsáveis pelo julgamento divino da liderança transviada de Jerusalém e do povo. Então ele viu, na revelação, o profeta, para simbolizar que o castigo para Judá estava próximo, afirmava que os executores se colocariam próximo ao altar de bronze, onde foram feitos os sacrifícios. Então o que ele teve a visão? Um anjo chegou, tá? E trouxe juízo. 6 anjos trouxeram juízo. No capítulo 9 aqui, são os mesmos anjos, tá? A irmã Noêmia perguntou mais cedo aí a respeito dos anjos, né? Esses anjos que Ezequiel viu na primeira visão do capítulo 4 são os anjos que vieram trazer juízo. O Espírito conduzindo Babilônia para dominar Israel, e os anjos também vindo ao redor, tá? Trazendo juízo para Israel. Então, dentro da angelologia, a gente aprende que, em vez de quando, Deus manda esses anjos passar pela terra. Davi encontrou com eles, Ananias e Safira encontrou com eles, o Faraó encontrou com esses anjos. Então, não pode brincar muita coisa não, né? Aí depois ele vai ver a glória de Deus. Um anjo trouxe juízo, e agora o anjo vai fazer algo inédito, que Ezequiel nunca tinha visto, e vai chorar amargamente. Por quê? Porque ele viu o anjo chegar no altar de bronze, pegar a brasa. Essa brasa, lembra que Isaías profetizou no capítulo 42? Não se apagará o pavio que se fumega, nem a cana quebrada. Lembra que ele profetizou sobre isso? Lá no Levítico dizia que o fogo do altar não pode se apagar. Então agora o anjo pega aquele fogo e assopra sobre a cidade. Eu já vi muito pregador pregar sobre esse tema, e falando de Pentecoste, mas o significado real desse texto aqui do capítulo 10 de Ezequiel é a saída da glória, tá, de Israel. Nem as mulheres nem as crianças escapariam do juízo. Ele fala assim: anjo, pega a brasa no altar. Você vai ver no capítulo 10, verso 4. E o anjo pegou a brasa no altar, e foi dada a ordem: pegue a brasa e a espalha sobre a cidade. Tá? O que significa isso? Pega a brasa, o anjo está dentro do santuário, dentro do templo, onde o sacerdote fica, e ele trouxe juízo. Agora a ordem é essa: não vai ficar somente para o sacerdote. Pega a brasa e esparrama sobre a cidade. Ou seja, joga juízo sobre toda a cidade. E aí, 2 coisas a gente vê aqui. Primeiro, a glória de Deus indo embora de Israel, tá? As brasas indo embora, porque a glória sai do templo, vai embora. E o juízo é esparramado sobre a cidade. Não escapa. Deus está dizendo: olha, sobre o cerco da Babilônia sobre vocês, não vai escapar criança, nem mulher, nem sacerdote, ninguém vai. Quem estiver na frente vai embora. Então nesse dia morreu muitas mulheres, morreu muitas crianças, inclusive crianças e mulheres, muitas delas até foram violentadas por soldados babilônicos, porque o Senhor disse: esparrama a brasa sobre a cidade e traz juízo. Tá? A glória de Deus somente retornaria quando o povo se voltasse para ele, mesmo que isso demorasse muitos anos. A história mostra que o templo e a cidade foram completamente queimados pelo fogo. Jeremias 52 e 13. A Bíblia diz que completamente o fogo queimou Jerusalém. Tá? Então o anjo trouxe juízo toda aquela cidade. A falsa esperança,
tá? Do remanescente, que alguns profetizavam naquela época, já no tempo de Jeremias, que o cativeiro duraria 2 anos. E muitos falsos profetas profetizaram que não haveria essa punição que Ezequiel estava falando. Tá? E aí, em meio à situação dramática de Judá, um grupo que havia ficado em Jerusalém acreditou que fazia parte da elite espiritual, que daria continuidade à nação de Israel, que seriam poupados da punição. Depois que a segunda leva aconteceu, falou, não, nós ficamos aqui, então Deus vai cuidar de nós aqui. Nós somos remanescentes, nós temos a missão de reconstruir. Mal sabia eles que Nabucodonosor vinha com tudo e o anjo estava esparramando brasa sobre a cidade para matar. Quem ficou foi pior. Quem foi levado na primeira leva, na segunda leva, ainda viu misericórdia. Mas quem ficou para a última não viu, porque viu a cidade sendo queimada, o templo queimado, mulheres sendo violentadas, mortas, crianças e tudo mais. Tá? Os remanescentes viram com um grande... Eles viram com um grande avivamento. Bom, esse avivamento que esses remanescentes acreditavam ter só viria depois de 70 anos, e isso veio com Esdras, tá bom? A teimosa incredulidade de Judá. Então aqui agora o livro vai trazer para nós vários temas, e eu vou ser um pouquinho mais acelerado aqui, para a gente chegar no capítulo 4, tá? Porque o meu tempo já estourou do capítulo 3 aqui. Tá? Então nós vamos ver aí, ó, a teimosa incredulidade de Judá, que após diversas tentativas inúteis para mudar o coração da nação, Ezequiel anunciou o trágico fim de Jerusalém, através de 2 dramatizações que significam o exílio e o desespero. Tá? O resultado das representações feitas pelo profeta foi a manutenção da incredulidade do povo e a transformação das mensagens em provérbios jacosos, que é de zombaria. Tá? Ele fez algumas encenações aqui. Né? Olha aí, na primeira encenação o profeta preparou as presas, sua bagagem com poucas coisas e saiu seguida por um buraco. E na segunda o servo de Deus com tremores consumiu uma refeição para simbolizar um medo intenso que Judá experimentaria durante a ocasião do cerco. Então ele faz 2 representações demonstrando pressa, né? Pega a mala e sai correndo, larga tudo para trás. Depois ele faz uma demonstração de quem está comendo e come depressa, desesperado para dar tempo de comer. Ou seja, 2 encenações de muita pressa, significando que era para eles se apressarem porque Nabucodonosor viria. E aí isso virou zombaria. O povo ficou zombando dele. Você ficou louco, rapaz. E começou a zombar. E quando isso aconteceu, irmãos, a Bíblia diz que quem estava com o prato na mão não deu tempo nem de acabar de comer, tá? E quem viu o cerco só deu tempo. Os que conseguiram escapar saiu só com a roupa do corpo e foi para o Egito embora, porque o negócio ficou violentíssimo lá, tá? Outra coisa que é a responsabilidade individual. Muitos judeus, devido ao padecimento que estavam vivendo, começaram a se esquivar de qualquer tipo de responsabilidade, principalmente os exilados que atribuíram aos antepassados a culpa pelo castigo. A culpa não é nossa, a culpa é dos nossos pais, né? E aí, irmãos, traz-nos uma lição grandiosa aí, tá? Porque o ser humano tem essa tendência a empurrar responsabilidade. E se tratando da matéria martiologia, a doutrina do pecado, o pecado não tem como tratar se a gente ficar empurrando responsabilidade. Se não está dando certo, a responsabilidade é nossa. Se a minha vida está bagunçada, é eu que sou responsável. Não é o meu pastor, não é o meu líder. Está dando tudo errado para mim porque o meu pastor é ruim. Vamos levantar para trocar o pastor. O problema é meu. Sabe? Uma responsabilidade é minha. Israel aconteceu isso. Jogo de responsabilidade. Empurra para um, empurra para outro. Não. É por isso que muitos seres humanos não conseguem prosperar, porque é um jogo de empurra. O culpado é o governo, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Nada disso, irmão. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado do que acontece de ruim. Tá? E ao mesmo tempo, eu também posso provocar coisas boas para acontecer. Isso aí fala de vida. Tá? Desse jogo de empurra. E Ezequiel vai conversar sobre isso aí. Estamos na página 103 aí para vocês, tá bom, pessoal? O fim da oportunidade para ajudar. Então agora vamos falar a última oportunidade, tá? Aqui o Senhor revela a responsabilidade do livre-arbítrio, tá? Lá em Ezequiel, verso 4, 20, o Senhor fala sobre esse texto. Ele fala de quem era a culpa, né? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, a culpa, se não está dando certo para você, a culpa não é do seu pai. Todas as almas são minhas.
E se não está dando certo para você, a culpa não é do seu pai. É sua, tá? Confessa, converte e aceita Jesus e reconcilia, porque se está dando errado não é problema do seu pai, a culpa não é dele. Ele diz que sobre o pecado dele o Senhor trará juízo para ele, tá? Mas sobre você, sobre mim, né? Eu vou citar sempre o meu nome aqui, para não ficar ruim. Sobre mim o Senhor trará juízo conforme as minhas vontades. Isso aqui é um texto clássico de livre-arbítrio. Ezequiel 18, verso 4 a 20. É um texto clássico de livre-arbítrio. Tá bom, pessoal? A oportunidade veio. Ezequiel perdeu sua esposa agora, né? Antes da queda de Jerusalém foi a informação de que não haveria mais arrependimento, que, portanto, as missões destinadas a ajudar Jerusalém eram inevitáveis. Ele, terminando de fazer essa profecia, o cerco de Jerusalém teve início durante essa profecia em 15 de janeiro. Ele acabou de profetizar, Nabucodonosor entra na porta de Jerusalém no dia 15 de janeiro, tá, do ano 587 e domina toda a cidade. Não há mais o que fazer, tá, pessoal? Bom, vamos para o capítulo 4. Um novo êxodo para Israel. Vamos falar do capítulo 4, porque meu tempo está estourando aqui. Pessoal, vocês estão gostando da aula aí? Está dando para entender? Ou está muita informação em cima de informação, vocês não estão compreendendo, vocês estão muito quietinhos hoje, tá? A irmã Noêmia está aqui, comenta, está aqui, pergunta, e é isso aí, tem que perguntar, tem que comentar, tá? Vocês podem fazer comentários, podem perguntar à vontade. Tá dando para entender direitinho aí, pessoal? Essa simbologia no livro de Ezequiel é muito grande o livro, né? Mas vai dar tempo da gente falar. Vamos lá. Um novo êxodo para Israel. Aqui verificamos as novas mensagens profetizadas para o cativo. Então agora mudou. Ezequiel vai trocar a mensagem. Ao invés de profetizar a mensagem que Nabucodonosor vai invadir, agora eles estão dentro do cativeiro e vai profetizar o dia a dia deles. Tá? A promessa de um novo líder para governar seu povo e a restauração espiritual de Israel. Então vamos ver isso. Primeiro, uma nova mensagem para os cativos. Então está dentro da Babilônia, todo mundo arrumadinho, caçou o seu cantinho, cada um na sua casa, agora vamos começar vida nova. Após a queda de Judá, o profeta iniciou uma nova fase de seu ministério. Advertência de Yahvé sobre a sua atividade como atalaia de transmitir fielmente a mensagem divina. Ezequiel é um profeta que Deus usou para estar no meio do povo, ao tempo que Daniel está no palácio garantindo integridade política para Israel. Ezequiel está lá fora garantindo integridade social. Olha como é que Deus faz, irmão. Olha como é que Deus faz. Vai corrigir? Vai, mas eu vou garantir, eu vou amparar vocês. Eu tenho uma lei, a lei vai amparar vocês. Vocês não vai ficar na mão da Nabucodonosor, não vai fazer o que quer com vocês. Eu tenho Daniel dentro da casa. Ah, mas é aqui fora o soldado, o povo vai viver uma vida, lá vão ter, vai querer fazer tudo o que quer. Não, aqui fora eu tenho Ezequiel. Então, irmãos, para todos os lados, Deus tem alguém para trazer mensagem. Tá? Que coisa maravilhosa, isso é tremendo. Tá? Todo momento da nossa vida você vai encontrar com alguém que traga uma mensagem da parte de Deus. Tá bom? Então, Ezequiel agora vai trazer uma nova mensagem. Tá? Ezequiel começa a profetizar a restauração, o que traria grande responsabilidade ao povo. Não é só ser restaurado. Não é só. Restauração traz responsabilidade. Tá? Ezequiel profetiza isso. Muitos se confirmaram com o cativeiro e não retornaram para a sua terra. A restauração ela traz responsabilidade. Por quê? Porque junto com a restauração vem a aprendizagem. Se há restauração é porque alguma coisa bagunçou. Eu não restauro a minha casa. Foi no início de março, quando surgiu essa pandemia aí. Eu fiquei uns 15 dias em casa aqui parado, sem trabalhar, estava desempregado, né? Eu estava desempregado, não tinha o que fazer e tal. Mas tinha uma reservinha, eu decidi pintar a casa. A casa estava muito suja, nós entramos para casa, para morar na casa aqui de aluguel. Quem saiu não pintou a casa, nós entramos, ficou por isso mesmo, estava muito suja as paredes, muita rachadura assim, tal, muito buraco. Falei, vamos dar uma restauração nisso aqui? Vamos pintar, vamos restaurar. Aí compramos uma tinta. Primeiro, tampamos os buracos, todo o processo, né? Lixamos. Depois eu pintei isso aqui, gastei 3 dias, irmão, quase morri de tanto canseira, né? E de 8 da manhã às 10 da noite pintando essa casa toda aqui. São 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um corredor, banheiro, área de serviço,
garagem, 2 andares aqui. E assim, foi muito serviço. Restauração. Quando a gente acabou de restaurar, nós pintamos parede de uma cor. Vocês podem ver aqui, ó, no fundo aqui, ó, tem uma faixa azul. Tá vendo lá no fundo? Tem uma faixa azul que eu fiz. É o quarto do meu menino e tal. Tem toda a sala tem uma parede diferente, o quarto tem outra cor diferente, enfim. Deu outra cara. Quem chegou aqui em casa depois da pintura, falou, meu Deus, parece que você mudou de casa, a casa é nova. Nós restauramos a casa, né? Com a pintura, não mexi em nada de estrutural. Só a pintura, restauramos a pintura, deu outra cara. Só que trouxe responsabilidade. Por quê? Porque eu já baixei o decreto, pintei a casa, ninguém põe o pé na parede. Falei com os meninos, pintei a casa, ninguém rabisca a parede mais. Pintei a casa, não se derrama nada nessas paredes mais, que dá trabalho, né? Não se pode rabiscar, não pode pisar na parede, não põe, e aí eu fico na cola, não põe o pé na parede. Não. Por quê? Porque dá trabalho restaurar. Deu um trabalhão restaurar. A mesma coisa é Deus com Israel. Israel, eu vou te restaurar, mas eu vou te dar responsabilidade. Por quê? Porque vocês não podem sair daí restaurados e se envolver de novo com a porcaria da idolatria. Vocês não podem fazer isso. Então vocês têm que ter responsabilidade. É isso que Deus faz com as pessoas. Ele restaura, mas Ele dá responsabilidade. Ele requer, Ele cobra santidade. Ele vai requerer isso, tá, pessoal? Então, com a restauração, há responsabilidade. Se a sua congregação, se a sua igreja que você congrega está precisando de restauração, saiba que com a restauração ela vem. Se pedir a Deus, ela vem. E com essa restauração vindo, a restauração em todas as partes. Tá? Está travando? Agora vai restaurar. Então vem responsabilidade de todas as partes. Todas as partes envolvidas terão responsabilidade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aí, para 106, tá? O Senhor vai chamar. O povo chegou a Babilônia e falou: não, vamos esperar os 70 anos então. Já que 70 anos, vamos ficar aqui. Engessou. Não queria adorar, não queria cantar, não queria fazer mais nada, não queria fazer culto. É a pandemia aí, ó. Ah, tá em casa, pandemia, vou fazer culto aqui não. Ô Israel, eu vou te restaurar, mas enquanto você estiver no cativeiro, pode começar a cultuar aí. Pode pegar pandeirinho, violãozinho, vai bater aí, porque é para cultuar, é restauração, tem responsabilidade. Vocês não podem deixar de adorar, tá? Então foi isso que Deus fez com eles, tá bom, gente? Foi isso que Deus fez com eles, tá bom? Um verdadeiro líder para governar. Vamos lá, um verdadeiro líder para governar. A esperança de retorno do cativeiro para Judá começou a ser infundida através da promessa de novos e justos pastores que seriam dados a ele. Eu gosto demais desse texto, porque o Senhor fala que dará a eles pastores. Oh, meu Deus, que mensagem poderosa, né? Promessas de novos pastores e justos pastores que seriam dados a eles. Tá? Ezequiel profetizou contra os falsos pastores, afirmando que eles seriam punidos. Ezequiel capítulo 34. O Senhor diz assim que o povo clamou e o Senhor daria a eles pastores. A palavra pastor aqui tem um peso muito grande, irmão. Muito grande. Isso é o ministério pastoral. Quando a gente ministra sobre o ministério pastoral, a gente vai aqui em Ezequiel 34. Olha o que o Senhor diz assim: profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura e vós vestis de lã. Comeis a gordura e vos vestis de lã. E degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, vocês querem só vestir a lã, vocês querem só comer a melhor carne, ou apacentar a ovelha, vocês não querem não. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer. Por isso que Jesus deu aquela profecia, aquela parábola lá da sem ovelha, porque Ele é o bom pastor. Olha que maravilha. O Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. A ovelha se perdeu, Ele vai atrás. Isso é pastor, irmão. Isso é ser pastor, tá? Se você almeja um ministério pastoral, os pastores que estão me ouvindo, eu sei que trabalham dessa forma aí, tá? E você, obreiro que almeja ser pastor, exemplo é Jesus. Olha aqui que o Senhor está dizendo: a ovelha se perde e não vai atrás. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, em vez de resgatar a ovelha, domina sobre ela com dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, por quando espalharam. Salmo 84, verso 11, eles choram isso. Verso 7, 6 e Salmo 84, versos 7, 8 e 9. Ô Jesus! Né?
Eles choram isso, porque tiraste a nossa vinha, os nossos valados, de forma que os javalis da selva vêm e devoram a nossa vinha, né? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem a quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu. Ó, que mensagem tremenda, irmão. Isso aqui é para pastores de Israel e pastores de muitas igrejas nos dias de hoje se tremer todo quando ouvir isso aqui. Ó. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto e todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas, ou seja, só preocupam com si mesmo. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas na sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha a mensagem messiânica aqui, irmão. Deus está dizendo, olha, para os reis de Israel, vocês não querem cuidar do meu povo? Eu mesmo vou a buscar, tá? Eu mesmo a procurarei e as buscarei. Quem fez isso, irmão? Jesus. É por isso que Jesus veio, para buscar aquele que estava perdido. Ele mesmo diz, olha, eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos na casa de meu pai. Tá? Ele veio buscar. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhados no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e tal. Olha o que diz assim, verso 14. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com juízo. Deus está dizendo assim, olha, esses pastores que só pensam em lã da ovelha, né? E eu estava discutindo essa semana com alguém aqui, discutindo assim, conversando, né? Sobre isso, uma situação numa cidade próxima à nossa aqui, está acontecendo uma divisão de uma igreja, e alguém me ligou aqui e falou, o que nós vamos fazer? Socorre nós aqui. E eu disse, olha, nada eu posso fazer, né? Porque no passado eles me pediram ajuda, eu ofereci e na hora eles negaram, né? Na última hora eu orientei como é que tinha que ser, eles não aceitaram. E agora aconteceu o que eu já havia previsto para eles lá, e infelizmente a igreja foi dividida, e falaram, mudaram para tal endereço, e lá nesse endereço tem 7 igrejas de Assembleia de Deus, um do lado da outra. E aí eu falei, justamente essa palavra aqui, olha, estão apacentando a si mesmos, só interesse a si mesmo. Infelizmente, irmãos, o evangelho tem sido marginalizado por essa turma aí. Mas o Senhor fez essa promessa, eu vou tirar essas ovelhas da mão deles e vou dar a elas pastores. Se eles não quiserem, eu mesmo a buscarei e as apacentarei e darei bons pastos e elas se tornarão ovelhas boas. Então o Senhor está dizendo isso, irmão. E essa promessa foi para Israel e isso se cumpriu. Esse arrebanhamento deles, né, vai se cumprir, né, no milênio, quando Jesus arrebanhar todo Israel e os apacentar. Que maravilha, irmão. Então nós que somos obreiros temos essa responsabilidade aí, tá, irmãos? Em nome de Jesus. E finalmente aqui, antes do nosso tempo terminar, meu Deus, 7 minutos para me falar do Vale de Osso Seco. Ou melhor, né? Chegou no capítulo de 37 que nós queríamos. E o nosso tempo já está estourando aqui, né? Eu até esqueci de mandar o áudio pro povo aqui, agora deixa eu completar 1 hora que vai. Então vamos lá. Deixa eu interromper aqui, que aí depois deixa eu mandar outro áudio, que senão o pessoal fica bravo comigo aí. Aí a restauração espiritual de Israel vai acontecer com a visão do Vale de Osso Seco, página 108. Veja aí a imagem, tá? A visão do Vale de Osso Seco, gente, diferente do que muita gente pensa que é um reteté para nós, não é. Ela fala de restauração de Israel. 4 fases da restauração. Primeiro, Deus falou com ele, vai no vale. Aí ele viu o vale cheio de ossos sequíssimos, ou não era secos, era sequíssimo, ou seja, não há esperança. Aí o Senhor diz, ordena o vento para soprar. Aí ele ordena o vento, falando do Espírito de Deus, o vento vem e assopra e começa a encher os ossos,
E a Bíblia diz que Ezequiel começa a ouvir bater de ossos, osso procurando o seu osso, né? Cada um procurando o seu corpo. Ele viu um grande exército derrotado e osso, cada um procurando o seu osso. Quando juntou os ossos, começa uma restauração corporal. Então anote isso aí. Cada parte do corpo que eu vou falar agora é uma restauração em um momento. Então primeiro, houve restauração dos ossos, que significa a base. Tá? A base. Então Deus está dizendo assim, olha, a primeira coisa que eu vou fazer com Israel, eu vou restaurar a base de Israel. O que é a base? Política. Eu vou dar a eles pastores. Eu vou dar a eles bons pastos. Eu vou dar alimento. Eles vão restaurar a base. A primeira coisa que se faz numa igreja que quer ser restaurada, restaura a base. O que é a base? Conserta tudo. Círculo de oração, criança, adolescente, juventude, escola, conserta tudo. É a base. Vai lá e conserta tudo. Tira tudo que está errado lá. Quem não está dando conta, arranca. É a base. Tem que arrumar o altar. Elias, né? Arrumar o altar é a base. Então a restauração primeiro, os ossos, a base. Fala da política. Segundo, nervos e carne, começou a juntar nos ossos. Fala de estruturação política e econômica, tá? Política e econômica. Vamos restaurar a economia, vou restaurar os nervos, a economia, vai crescer Israel. Vai plantar, vai nascer, vai colher, vai ter celeiro, vai ter prosperidade, tá? Terceiro, pele. Fala de restauração social, vou restaurar a pele, restauração social, ou seja, eles vão voltar a ser uma nação, tá? Vão ter orgulho da sua nação, vão voltar a ser família, vão conviver em sociedade, em comunidade, restauração familiar. O pastor Pedro, isso aqui dá para pregar muito em culto familiar, hein? Dá para fazer culto familiar e pregar muito sobre isso aqui, ó, restauração familiar, restauração comunitária, social, tá? E o quarto, o último, os corpos, a Bíblia diz que os corpos foram restaurados, está todo mundo de pé, mas não tem vida, né? Falta o que, gente? Fôlego, tá? E quando ele profetizou para os ossos se juntarem, tudo juntou. Mas aí faltava uma coisa, fôlego. Aí o Senhor vai dizer assim, agora profetiza para o vento. Fala para o vento vir e encher esse negócio aí. E aí ele profetizou, e aí restaurou o fôlego. O fôlego fala de culto a Deus, adoração. Então vou repetir para vocês aí, ó. Primeira fase, a base. Segundo, estruturação política e econômica. Terceira, restauração social, comunitária, orgulho nacional, historicidade, história, tá? Resgate cultural. E por último, e o melhor deles todos, talvez seja o melhor de todos, o culto a Deus, que Israel tornaria fazer um culto verdadeiramente de adoração a Deus. Isso é restauração, Ezequiel capítulo 37, para você se deliciar, para você pregar, para você se maravilhar. Pode pregar esse capítulo de 37 à vontade, porque Deus restaura. Onde Deus chega, Ele restaura. E restaura todas as áreas. Base, política, econômica e cultural, espiritual. Tá, gente? Então isso que Deus falou para Ezequiel, e ele profetizou, isso aconteceu com Esdras, Neemias, Zorobabel e Jesua. Restaurou Esdras, Neemias, Zorobabel e Jesua. Esses quatro personagens, nós vimos aí no livro histórico, que esses quatro personagens restauraram o culto a Deus, as muralhas de Jerusalém, o templo, o livro, né? Enfim, tudo foi restaurado, e Ageu profetizou dizendo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que o primeiro templo não viu? Jesus. O que o segundo templo vai ver? Jesus. Jesus foi apresentado no templo, e quando Simão pegou Jesus e disse, agora os meus olhos podem descansar, porque os meus olhos viram a glória de Deus, a glória da segunda casa. E hoje, gente, onde a gente se encaixa nisso aqui? Hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E nós não só temos o Espírito de Deus, como somos a habitação da glória de Deus, que é Jesus, na segunda casa. Tá? Glória seja dada a Jesus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês e pela restauração que o Senhor tem feito na vida de vocês. Isso aqui é Ezequiel 37, Deus fazendo uma promessa messiânica para eles, e na nossa vida o Senhor já tem restaurado isso de forma tremenda, tá bom, pessoal? Bom, gostaram até aqui? Nós vamos fazer um rápido intervalozinho aqui, tá? Volto para encerrar a aula, tá? São 9h15, vai dar 9h15 agora, eu volto em 1 minuto, vou só postar os áudios aqui, os vídeos, volto em 1 minuto e a gente vai falar da restauração de Israel, nós vamos falar do templo e vamos falar da nação, e eu vou trazer mais uma mensagem poderosa para vocês aqui, uns 10, 15 minutinhos aqui, tá, pessoal?
vamos falar do rio Quebar, capítulo 47 e 48, uma revelação tremenda para vocês aí. Eu já preguei essa mensagem e dá pra, pega caneta e papel aí, vocês vão anotar as referências que eu vou dar para vocês aí. Vocês vão ver que tem muita mensagem boa aí, tá? Ao passo que Deus restaurou Israel, 47 de Ezequiel vai falar com a gente o que Deus pode fazer na tua vida, tá bom? Ó, eu vou travar o vídeo aqui, 1 minuto e meio, posto o vídeo, você toma uma água e volta pra gente encerrar com o capítulo 5, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus.